Tiraste o tablet, proibiste a festa, cortaste a sobremesa, na semana seguinte, o mesmo comportamento. Não é porque ele não aprende, é porque nada disto o ensinou como fazer diferente. E a tua frustração vai aumentando porque sentes que estás a tentar tudo, mas nada muda. E se eu te disser que o que estás a fazer é apenas punir sem realmente ensinar como desejas? Que existe uma forma diferente de lidares com comportamentos que mais te preocupam? Fica comigo até ao fim, porque esta distinção pode mudar tudo. A pergunta de hoje veio da Catarina. Já expliquei, já pus de castigo, já tirei a tablet da televisão e ele volta a fazer o mesmo. É como se não aprendesse com nada. O que é que eu estou a fazer de errado? Catarina, esta pergunta leva-me de volta a uma fase com a minha Joana em que eu achava que estava a aplicar consequências, mas na verdade estava apenas a castigar. Lembro-me de uma vez em que ela não foi a uma festa de aniversário de uma colega por causa do comportamento que tinha tido. Ela não ficou calada a aprender a lição, bem pelo contrário. Chorou, esperneou, gritou, não gosta de ti. E eu fiquei ali, firme por fora, mas por dentro a pensar, será que eu estou a fazer bem? Mas como é que ela vai aprender então o que não pode fazer? Eu não estava errada a querer ensiná-la. Estava a usar a única ferramenta que conhecia. E foi só quando percebi que existia outra que o ciclo começou a mudar. Então, qual é a diferença entre castigo e consequência? O castigo responde à pergunta: como é que eu faço a criança sofrer o suficiente para que ela não volte a repetir a asneira? O castigo é imposto de fora, muitas vezes não tem relação com o comportamento e o seu objetivo, consciente ou não, é fazer a criança sentir-se mal. A mensagem que a criança recebe não é o que eu fiz tem consequências, é quando eu faço algo de errado, eu sou punida. E o que aprendo com isso? A esconder? A mentir? A esperar que ninguém veja? A consequência responde à pergunta: como é que eu ajudo a criança a perceber a ligação entre o que faz e o que acontece a seguir? A consequência está ligada ao comportamento, é proporcional e o seu objetivo é ensinar, não punir. A mensagem que a criança recebe é: as minhas escolhas têm impacto no mundo à minha volta. E o que é que ela aprende com isso? Aprende a pensar antes de agir, a assumir a responsabilidade, a necessidade de reparar. E uma das primeiras situações em que realmente apliquei uma consequência com a minha Joana foi com o banho antes de jantar. Todos os dias eu tinha de lembrar e cheguei ao ponto em que chega. Sentei-me perto dela e disse com toda a calma: filhota, já és uma menina crescida. Já não tens idade para eu andar sempre atrás de ti a lembrar que tens de tomar banho. Portanto, a partir de amanhã eu vou deixar-te lembrar. Mas é algo que tens de fazer. Por isso, o que é que achas que deve acontecer quando te esqueceres? Ela estava com os seus 11 anos, a entrar na pré-adolescência, naquela fase irritante do encolher os ombros. Sabes como é? Por isso foi essa a resposta que eu recebi, mas eu já o previa. Fui preparada para respirar fundo e aguentar. Por isso continuei. Se não sabes, eu tenho uma proposta. Porque a razão de esqueceres é que estás no telemóvel. Então, sempre que eu tiver de lembrar, dás-me o telemóvel e ficas uma hora a menos com ele. O que te parece? O mesmo encolher de ombros. Bom, resumindo, porque esta conversa, mais monólogo, durou mais de 10 minutos. Assim ficou estabelecido. E é claro, no dia a seguir, o previsto aconteceu. E eu fui calmamente ter com ela e disse: fofa, lembras-te da nossa conversa de ontem? Oh mãe, mas foste tu que disseste, eu não combinei nada. Verdade, mas eu dei-te a oportunidade de dares outra sugestão e tu não quiseste. Por isso, foi esse o acordo que nós fizemos. E o que achas que podes fazer amanhã de diferente para isto não voltar a acontecer? Eu digo-te que foi remédio santo. Depois disso, não preciso nem dos dedos de uma mão para contar o número de vezes em que a situação voltou a repetir, em que ela se esqueceu. E aqui um parente rápido. Se já estás a ver isto de uma forma diferente, clica em gosto agora, não demora mais de 2 segundos e diz-me que este conteúdo está a fazer sentido para ti. E se ainda não me segues, faz isso agora. Todas as sextas-feiras eu trago um novo episódio com respostas simples para desafios reais. Voltando, quero deixar-te alguns outros exemplos. Situação em que o teu filho parte algo por descuido. Castigo, sem tablet durante uma semana. Consequência, o que partiste precisa de ser substituído. Vamos pensar juntos como é que isso pode acontecer? Outra situação, teu filho trata mal o irmão. Castigo, vais para o quarto pensar bem nas suas atitudes. Consequência, magoaste o teu irmão. O que é que podes fazer para reparar isso? Vês a diferença? Num caso, a criança sofre e espera. No outro, a criança pensa, age e repara. Mas e quando não há uma consequência natural óbvia? Nem sempre existe. É um facto. E está tudo bem.
Nesses casos, a consequência pode ser lógica, ou seja, criada por ti, mas com uma ligação clara ao que aconteceu. A regra de ouro é esta: a consequência deve fazer sentido para a criança. Se ela não consegue perceber a ligação entre o comportamento e o que se segue a seguir, digas tu o que disseres, vai ser interpretada como castigo, não como aprendizagem. E ela sente apenas que está a ser punida pelo que fez. Outros fatores essenciais para a aplicação correta da consequência. Combinar com a antecedência, senão não é justo para a criança e, sempre que possível, em vez de apenas impor a consequência, pergunta: o que é que achas que seria justo acontecer? Ou o que é que achas que podes fazer para reparar isto? Uma criança que participa na solução aprende muito mais do que uma criança a quem a solução é imposta. 2. Manter a calma quando torna a acontecer. Porque quando aplicamos uma consequência no pico da frustração, a criança não aprende nada e nós estamos apenas a soltar a nossa raiva, a nossa frustração. 3. Pergunta: o que é que podes fazer diferente amanhã para não se repetir? Porque é isto que leva à aprendizagem. Catarina, não estás a fazer nada de errado. Estás a usar as ferramentas que te ensinaram, que durante muito tempo eram as únicas que nós conhecíamos. A diferença entre castigo e consequência não é realmente óbvia e ninguém nos ensina isto. Mas quando percebemos, muda tudo. Não porque a criança muda de um dia para o outro, mas porque começamos a falar uma linguagem que ela realmente consegue ouvir. Se queres perceber melhor o que o teu filho está a comunicar por trás dos comportamentos que se repetem, eu tenho um vídeo gratuito feito para isso. O que o teu filho diz quando não usa palavras. Encontras o link na descrição. Antes de terminar, 3 coisas rápidas. Se ainda não deixaste o teu gosto, faz isso agora. Ajuda este episódio a chegar a mais mães que precisam de ouvir isto. Subscreve o canal do YouTube ou segue-me na tua plataforma de podcast favorita para não perderes os próximos episódios. E deixa nos comentários: já tinhas pensado nesta distinção entre castigos e consequências ou foi uma novidade? E peço também, claro, partilha com uma mãe que está a tentar fazer tudo certo e sentir que nada resulta. Às vezes, perceber que a ferramenta está errada é o alívio que ela precisava. Eu sou a Sandra Caracol e espero por ti na próxima sexta-feira para mais um Descomplica, porque tudo fica mais leve quando percebemos que educar não é fazer a criança sofrer as consequências, é ajudá-la a compreendê-las.